Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles, pois nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Mas, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela certamente tem a finalidade de nos conduzir para o céu, mas ela também já tem no tempo presente, no hoje da nossa existência, um papel fundamental. De modo que então podemos dizer, a palavra de Deus nos ensina a viver o presente, nos ensina a viver nesta terra, enquanto ela vai também preparando-nos e conduzindo-nos para o céu. De fato, aquilo que hoje nós aprendemos destas três afirmações de Jesus nos mostram isso. Como é que a gente pode, inspirados pela palavra de Deus, saber viver o hoje da nossa caminhada terrena, ao mesmo tempo em que nós já vislumbramos, nos contemplamos no céu. Aliás, ninguém vai para o céu se não vive direito sua vida terrena. Assim como, e a igreja afirma isso, quem vive direito a sua vida terrena está no céu. E é por isso que a igreja afirma solenemente, a nossa irmã Teresinha de Jesus, o nosso irmão Antônio Maria Zacaria, o nosso irmão Francisco de Assis, a nossa irmã Clara de Assis, estão no céu porque viveram direito o cotidiano de sua existência. E hoje a palavra nos ensina assim. Esta palavra é tão importante e é tão bom nós darmos a ela o devido valor, o devido crédito, porque é uma palavra séria, saída da boca do Cristo, esta palavra de Deus contida em toda a Bíblia e, sobretudo, nos santos evangelhos. Vocês sabem que algumas vezes a gente não dá o devido valor à palavra de Deus. Podemos dar até mais confiança a alguma verdade, entre aspas, que alguém nos diga, o ator da TV, o jogador de futebol, o jornalista ABC. O nosso vizinho, a comadre, os amigos, às vezes damos muito mais importância ao que estes pobres mortais dizem do que a palavra saída da boca de nosso Senhor. Santo Agostinho, antes da sua conversão, e ele levou tempo, e a mãe dele perseverando na oração, ali joelho no milho, pela conversão de Agostinho, que ela gostava tanto, amava esse filho, e ele era um pouco rebelde. E Santa Mônica ali, com a Bíblia na mão, sobretudo os evangelhos. E às vezes, para chacoteá-la, ele perguntava: mamãe, o que você está lendo? E ela dizia: estou lendo os evangelhos, as coisas que Jesus fez e ensinou. E ele brincava dizendo historinhas para crianças, se referindo às parábolas de Jesus. E Santa Mônica, escrupulosa, dizia: não, meu filho, pelo amor de Deus, Agostinho, não diga isso.
é palavra inspirada pelo Espírito Santo. E ele então, para brincar com ela, dizia que era conto da carochinha, histórias para boi dormir, aquilo que estava escrito no Evangelho. Pensem só. E, no entanto, quando Deus tocou o coração de Agostinho, ele teve a lamentar: tarde te conheci, ó sempre antiga e ao mesmo tempo verdade eterna. Verdade nova e verdade sempre antiga. Lamentava de poder tarde ter descoberto a palavra de Deus, que sua mãe já saboreava e já tornava, por isso mesmo, alimento para a vida dela, que não foi fácil. Pois é, meus queridos, darmos o devido valor à palavra que Jesus proclamou. E eu já disse outra vez que o Sermão da Montanha que estamos lendo é o coração do Evangelho, é o coração do ensinamento do Cristo. E hoje 3 coisas interessantes para a vida da gente. Primeiro, é um pouco complicado a gente entender ou explicar ou não dar as coisas santas aos cães, nem jogar as pérolas aos porcos. Mas nós podemos entender assim: determinadas coisas não valem a pena. O nosso investimento, o nosso sacrifício, a nossa perda de tempo com relação àquilo. E como acontece que nós, às vezes, até gastamos muito dinheiro com coisas que depois vamos ver, não vale a pena, não valeu a pena. Então, gastamos nossas energias, gastamos, quem sabe, somas, gastamos tempo com alguma coisa que, de fato, depois a gente veio a perceber com clareza. Já tínhamos uns indícios, mas agora vemos com clareza. Não vale a pena. E isso não só do ponto de vista material, mas pensemos, por exemplo, a respeito de vaidades excessivas, a respeito de despesas grandiosas que se faz. Pensemos, por exemplo, até no desgaste da própria saúde, na perda de tempo com outras coisas que, vamos ver, de fato não somaram. Não dei as coisas santas aos porcos, e não jogueis aos cães, e não jogueis as pérolas aos porcos. A outra afirmação também é interessante de Jesus, e é chamada a regra de ouro. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Numa outra edição de São Lucas, ela é dita no negativo. Assim, o que você não quer que faça para você, não faça também para os outros. Dá no mesmo. Aqui é dito positivamente. O que você gosta, o que lhe dá alegria, o que lhe traz realização e que você gosta quando alguém lhe faz, faça também para os outros. A regra de ouro. Porque, de fato, esta regra é contra o egoísmo, é contra a ambição, é contra o só venha a nós, ao vosso reino que é bom, necas. E nos faz assim entender o quanto é importante nós termos uma certa sensibilidade para com os outros, da mesma maneira como nós também queremos que outros nos tratem. A terceira afirmação é sobre o caminho estreito. Aqui também nós sabemos com clareza aquilo que quer dizer. Jesus diz que a porta da perdição é espaçosa e por ela umas enxurradas entram por ela, mas que a porta que leva à vida, essa porta é estreita e é preciso fazer um certo esforço, exatamente, para a gente poder então, vencer a estreiteza da porta. Jesus está falando que, de fato, as coisas verdadeiras, as coisas valiosas, as virtudes,
a prática do bem. Tudo isso implica um preço que a gente paga com o sacrifício da gente. Tudo isso implica, de fato, um compromisso. Porque senão, sabemos que as coisas baratas não têm valor. Aliás, as coisas dadas de graça também não têm tanto valor. Mas quando custa o nosso esforço, nosso sacrifício, quando foi fruto do trabalho, do empenho da gente, aí a gente valoriza de um modo diferente aquele bem adquirido. É o que Jesus está falando a respeito da nossa condução para a vida, para o céu. E voltando àquilo que já expliquei, então, a vida terrena da gente também deve ser pautada sobre uma conduta que às vezes é custosa, mas por isso mesmo nos garante o bem eterno. Essa palavra, meus irmãos e irmãs, nos faz lembrar de ensinamentos do nosso Papa Francisco. Como ele fala também disso, a vida do cristão é sempre marcada pela cruz, diz ele, assim como a vida da igreja. E ele diz que o dia em que isso cessa, a igreja se mundaniza, se torna uma instituição humana do mundo, mundana nesse sentido. E se nós aplicamos para o cristão, é igualzinho. O cristão que não tem o sentido da cruz na sua existência é um cristão mundano. Ele vive, ele faz, ele apronta, pinta e borda do jeito que o diabo gosta. Mas quando tem o sentido da cruz, implica uma seriedade na vida dele, porque ele sabe que é assim que ele constrói uma verdadeira comunhão com Deus e com as pessoas. Meus irmãos e irmãs, então nós vamos dar crédito, como Agostinho já convertido, à palavra de Deus. Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus passos. Vamos fazer um instante de silêncio para a gente ganhar alguma coisa da palavra de Deus que hoje foi repartida entre nós abundantemente.